Estou vivendo aqui em Portugal com minha esposa há pouco menos de 3 meses e neste primeiro vídeo vou te contar como foi a nossa saída do Brasil até chegar aqui em Portugal. Então já se acomode, curta este vídeo e sejam todos bem-vindos ao Europa Hoje. Hey guys, eu sou Matheus Martin, é um prazer estar aqui com vocês. Neste primeiro vídeo vou contar como foi a nossa saída do Brasil até chegar aqui em Portugal. Todo o processo do começo ao fim. No Brasil nós vivíamos em São Paulo, na região do Grande ABC, e em um determinado tempo nós recebemos um convite para estarmos aqui. Eu consegui vir com visto de trabalho porque sou tecladista e eu vim para atuar nesta área. A minha esposa ela teve que vir como turista, ela não recebeu toda a documentação a qual eu recebi, porque na altura que nós emitimos o visto, na altura que nós viemos para cá, não estava viável para nós conseguirmos emitir o visto para os dois. Pela questão de documentação, pela questão das fronteiras estarem fechadas na época. Então, na verdade, eu ia vir como turista também. Porém, eu optei, junto com quem me enviou a documentação para a emissão do visto, vim com o visto justamente porque as fronteiras estavam fechadas naquela altura, por conta da pandemia. Nós passamos um tempo nos planejando e em agosto nós fizemos uma viagem para Minas Gerais, de férias. Quando nós voltamos no início de setembro, foi quando eu comprei as passagens. Passei um tempo pesquisando, consegui encontrar um preço mais acessível, já comprei as duas passagens. Após a compra das passagens, eu já juntei toda a documentação necessária e emiti o visto, que é um assunto que eu vou falar em outro vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo depois falando a respeito de toda a documentação, todo o processo de emissão de visto. O visto que eu vim é um visto de trabalho, que quando você vai emitir, ele é dito como um visto de residência. Há diversos tipos de visto que você pode fazer a solicitação, tem o visto de estudo, tem o visto temporário, tem o visto de permanência. O visto que eu vim é um visto que eles dizem que é um visto de residência, porém é mais conhecido como visto de trabalho. Dois motivos ao qual nós optamos pela opção do visto e não vim os dois como turistas. Porque na altura que nós emitimos o visto, na altura que nós estávamos nos planejando, nos organizando para poder viajar, como eu falei, as fronteiras estavam fechadas. As fronteiras foram abrir apenas no dia 1º de setembro, ainda correndo o risco de fechar novamente, porque a situação da pandemia, os casos de Covid estavam aumentando novamente. Então nós optamos por essa opção, porque as fronteiras, por mais que elas estivessem fechadas, quem tinha visto era liberado a passagem. Então nós solicitamos o visto e foram 60 dias em espera. E nós ficamos naquela ansiedade, naquela angústia de não saber se realmente o visto ia ser liberado ou não, porque de uma certa forma também, se o visto não é liberado, todo o trabalho que você teve para juntar toda a documentação é jogado fora, porque eles não devolvem o dinheiro caso o visto não seja liberado. Graças a Deus deu tudo certo, o meu visto a trabalho foi liberado, e após isso nós fomos comprar as malas dela, da minha esposa. Quando nós fomos na loja comprar as malas dela, o atendente nos perguntou se nós estávamos comprando para viajar para fora ou se era uma viagem por dentro do Brasil mesmo. Eu falei, não, realmente é uma viagem para fora. Ele falou, vocês vão para Portugal? Eu falei, mas como você sabe? Ele falou, é que tem muitas pessoas daqui indo para Portugal, porque é um país que ele te dá um acesso mais fácil, é um país que está sempre em acordos, em concordância com o Brasil, então é um país que ele te permite estar aqui com mais facilidade comparando com outros países da Europa. Muitos dizem que é uma porta que se abre para outros países. Após comprar as malas, nós continuamos em espera até chegar o visto, e toda a documentação que é enviada para o consulado para a emissão do visto, eles não devolvem. Eles devolvem apenas o passaporte já com o visto. Em janeiro, o visto chegou por volta do dia 12 de janeiro, junto com uma folha de um agendamento, passagens compradas e o passaporte com visto em mãos. Agora era só aguardar a data da viagem. Lá em setembro, quando nós compramos as passagens, compramos com embarque para o dia 24 de janeiro, no aeroporto de Guarulhos. E ainda em casa, no momento que nós estamos arrumando toda a mala, já vem aquela aflição, já vai vindo aquele frio por dentro. E nós passamos um bom tempo pesquisando como funcionava a viagem, porque nunca tínhamos viajado para fora, nem sequer nós tínhamos entrado num avião. E quando você pesquisa pela internet, você vê que tem muitos vídeos, muitas pessoas te apavorando, falando que é muito difícil passar pela imigração, que eles te barram, que eles dificultam o seu lado só para te prejudicar. E eu não sei se é um caso à parte. Eu não falo que isso acontece com todos ou acontecerá com todos, mas eu posso dizer que por nós foi tudo muito tranquilo.
Todo o processo de viagem foi bem tranquilo, exceto quando nós chegamos aqui em Portugal, que nós tivemos um pequeno probleminha, mas eu vou chegar lá. Malas prontas, malas arrumadas, chegou a hora de sair de casa. Fomos para o aeroporto de Guarulhos, minha esposa saiu da onde ela morava e eu saí de onde eu morava. Cidades diferentes, porém dentro do grande ABC. Chegamos no aeroporto de Guarulhos com muitas malas, porque eu trouxe 2 malas cheias, meu piano elétrico, um violão e mais uma mochila cheia de coisas. Ela com 2 malas e mais uma mochila cheia de coisas. Chegamos no aeroporto de Guarulhos, descarregamos os carros e fomos pegar a fila para poder entregar as malas. Uma das preocupações que eu tinha em questão das bagagens era com o meu piano, porque eles falam que instrumentos musicais é passado como bagagem especial. Então, no momento que você entrega a bagagem no aeroporto, eles falam que você precisa pagar um valor de $100. Então nós já fomos preparados com o dinheiro, tudo certo. Quando nós chegamos lá, colocou na balança, pesou as malas ao qual já estavam inclusas na nossa passagem. Elas passaram normalmente, foi para a esteira, e o piano, quando foi pesado, ele não atingiu o valor para ser considerado como uma bagagem especial. Então eu consegui passar ele sem pagar nada. Ele foi como uma bagagem frágil, então não precisei pagar nada. Então ali descarregamos, entregamos todas as bagagens, pegamos o nosso ticket e fomos para a fila de embarque. Até chegar na fila de embarque nós andamos bastante, porque o nosso portão era o último do aeroporto, então nós andamos muito, só que nós tivemos sorte porque o nosso horário de embarque ele estava bem à frente, então nós estávamos bem adiantados. Nós chegamos por volta de meia hora antes e faltando uns 20 minutos já foi liberada a entrada para o avião e aí chega o momento. Entramos no avião, tudo muito diferente pra gente, porque nunca tínhamos entrado no avião. E esse período foi bem tranquilo. O voo ia sair às 23h25, com uma escala em Madrid. Nós íamos chegar em Madrid, na Espanha, por volta das 13h05 da tarde, no horário espanhol já. Então nós tivemos uma janta por volta de 00h30 e pela manhã nós tivemos um café da manhã também. Chegamos em Madrid, nós desembarcamos, a bagagem nós não precisamos nos preocupar, porque como nós íamos precisar esperar no aeroporto de Barajas 2 horas e 25 minutos, se eu não me engano. A própria equipe do aeroporto, eles se encarregam de tirar as bagagens de uma aeronave e passar para outra. Desembarcamos do avião em Madrid e nós fomos seguindo até a próxima imigração. Pessoal, aquele aeroporto de Barajas é enorme. Quando nós descemos do avião, nós precisamos andar um bocado. Você anda muito, você vai acompanhando os painéis, porque dificilmente você encontra alguém que te passe uma informação, mas você vai seguindo os painéis, nessa parte é super tranquilo. Você passa por uma leve imigração, que você precisa abrir as malas, você precisa descarregar tudo numa bandeja que passa por uma esteira. Se você tiver com mochila, você precisa entregar a mochila, abrir e passar pelo raio-x todos os itens que tem dentro da mochila. Comigo foi assim, eu estava com videogame, eu estava com notebook, eu estava com controle de celular, eu precisei tirar tudo e passar pelo raio-x numa bandeja. Porém não é nada difícil, é um processo super tranquilo. O fiscal que me atendeu foi super tranquilo comigo, ele conversou, ele me orientou. Quando passou pelo raio-x e não tinha nada errado, voltei as coisas para a mochila, nós mostramos o passaporte no guichê à frente. Você vai seguindo, você chega numa parte que você precisa descer com o elevador e você para numa estação de metrô. Por incrível que pareça, dentro do aeroporto você precisa pegar um metrô e ir para um outro lado, para uma outra estação para você conseguir entrar no próximo voo. Nós fomos caminhando até o portão do próximo voo, que ia sair de Madrid e ia vir para Porto aqui em Portugal. Nós chegamos um pouco antes do voo e nós ficamos aguardando, admirados com a paisagem, porque lá no aeroporto tem uma vidraça enorme que você consegue ver todo voo que vai, todo voo que vem. Então nós ficamos um tempo lá esperando. Um pouco antes começou a formar aquela fila no portão de embarque. Nós fomos para a fila. Nós precisamos mostrar a folha do PB4, que em um outro vídeo eu vou explicar o que é o PB4, como funciona, como você pode emiti-lo, se caso você quer vir para cá ou ir para qualquer outro país ao qual é válido o PB4. Nós precisamos mostrar o comprovante de vacinação e o teste de Covid negativo. No aeroporto de Barajas eles têm algumas exigências, que o teste que você faz no Brasil para trazer para cá não pode ser simplesmente um teste em português. Eles pedem que seja um teste traduzido ou para o francês, ou para o inglês ou para o espanhol. Porém, quando nós fomos fazer o teste de Covid, a tradução não tinha para o espanhol, apenas para o inglês. Então, perto do embarque, nós precisamos mostrar este comprovante. Tudo certo, nós estávamos liberados para entrar e embarcar. A próxima aeronave que nós entramos, que sairia de Madrid até aqui em Porto, Portugal, é uma aeronave menor, então ela chacoalha muito, dá um pouco de medo para quem nunca tinha voado. Porém, é um voo super rápido, cerca de 1 hora de viagem, nós chegamos aqui. Eu falei para vocês que todo o percurso da viagem foi tranquila, porém
Porém, em Porto nós tivemos um pequeno problema, e aqui que vem o problema. Quando nós chegamos em Porto, nós fomos para a esteira aguardar a mala chegar, e quando eu fui pegar as minhas malas, as duas estavam quebradas. Uma estava com a rodinha quebrada e a outra com o suporte do lado quebrado. Porém, o meu piano não tinha chegado ainda. Ele não veio por essa esteira ao qual veio as malas. Então eu fui pedir orientação. Ele vinha por um outro lado porque ele veio como bagagem especial. Depois de pegar todas as malas, nós fomos para uma sala que ali nós precisávamos abrir as malas para mostrar o que tinha dentro. Quando eu cheguei com o piano, o fiscal me falou que eu precisaria pagar um imposto, porque eu mostrei a nota fiscal para ele porque ele havia pedido. O que me passaram é que se você traz um produto ao qual você comprou há menos de 6 meses, você não precisa pagar taxa alguma. Como o piano já havia 2 anos que eu tenho ele, eu precisei pagar um imposto em cima do valor dele. Quando o fiscal me falou o valor do imposto, eu me assustei porque era 280 e alguns euros. Porém, ele me levou na sala do chefe dele, o chefe dele queria me cobrar esse valor, e nós negociamos, nós conversamos. Esse fiscal que nos atendeu, ele conversou com o chefe dele e conseguiu deixar pelo valor de 136 euros. Infelizmente, eu não tive opção, eu precisei pagar, porque ou eu pagava ou deixava lá, e não era essa a proposta, porque eu recebi um convite para estar aqui de imediato, como um músico, então eu precisaria estar aqui com o meu instrumento. Ainda bem que nós já viemos com um dinheiro preparado, então eu paguei esse valor. Foi emitida uma nota para caso eu viaje daqui para qualquer outro país da União Europeia, eu não precise mais pagar essa taxa caso eu venha de avião. Então, se eu passo pela imigração agora, eu apresento esse documento e eu passo tranquilamente. Após pagar esse valor, pegamos as nossas malas e fomos para o portão de saída. Nesse portão de saída de frente, tem um ônibus que nós pegamos que é o GetBus. O GetBus você paga 8 euros por pessoa e ele sai de dentro do aeroporto de Porto, aqui em Portugal, e ele vem aqui direto para Braga, que é a cidade ao qual nós estamos morando. É um ônibus super tranquilo, ele não tem parada, ele vem direto mesmo, é super confortável. E quando nós chegamos na central de caminhonagem aqui em Braga, já tinha uma pessoa nos esperando, que foi a pessoa ao qual enviou toda a documentação, enviou o convite para nós, e hoje estamos aqui. Resumidamente, essa é a nossa história. Então, se você está aí se planejando para sair do Brasil, que seja para vir para cá, que seja para ir para outro país, você está pesquisando, vendo vídeos, sempre há casos e casos. Nem sempre porque aconteceu com um, vai acontecer com o outro. No tempo que nós passamos nos planejando, eu pesquisava, via muitos vídeos de pessoas colocando medo, pessoas falando que realmente é bem difícil, que eles te barram na imigração. A respeito do aeroporto de Madrid, eu ouvi muito que eles faziam de tudo para complicar para que você não conseguisse passar, só que com nós não foi assim. Com nós foi super tranquilo, exceto esse probleminha que nós tivemos quando nós chegamos em Porto. Porém, após eu ter pago esse valor de 136 euros, nós fomos liberados. Tirando isso, foi tudo super tranquilo. Então há experiências que só você vai passar, tem experiências que só eu vou passar. Então estou aqui te dizendo como foi o nosso percurso, bem resumidamente. Logo mais eu farei outros vídeos falando a respeito da emissão do visto, como faz para você comprar passagem, como você faz para se organizar de um jeito melhor e como você faz para controlar a ansiedade. Eu acho que é a parte mais difícil. Nesses quase 3 meses que nós estamos aqui, eu te digo que aqui é tudo diferente. O conselho que eu dou é, não se aventure. Se você quer sair daí e ir para qualquer outro país, se planeje, se programe direitinho, porque é uma experiência única. Com planejamento e organização, dará tudo certo. Então é isso, pessoal. Daqui pra frente eu vou estar sempre aqui com vocês, mostrando diferenças, curiosidades, comparações, não apenas aqui de Portugal, mas da Europa em geral. Vou estar sempre postando conteúdos também no meu Instagram, que está aparecendo aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e logo estaremos juntos novamente. Então, até a próxima.